Aleluia. Joel capítulo 2, versículo 17 diz assim: choram os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar. Mais uma vez, todos juntos. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar. Amém? Podem sentar, meus irmãos, com a graça do nosso Deus. Estamos aí, terminamos o mês de janeiro, já entramos no mês de fevereiro. Agora, uma palavra que nos vem à mente, ou vem à mente de todas as pessoas no mês de janeiro. Qual é a palavra? Férias. Ah, pastor, mas estamos de pandemia. Olha, eu sei que teve gente que programou, saiu, já voltou, glória a Deus. Tendo pandemia ou não, geralmente no mês de janeiro a gente pensa em férias. E nas férias, meus irmãos, geralmente as pessoas fazem cálculos e planos. Olha, eu gostaria de ir para a cidade tal, para o lugar tal, e em todos os lugares você pode encontrar aí um plano, e de repente tem lugares específicos onde você pode se hospedar, você pode se alimentar, tem a viagem, tem pessoas que fazem até o translado, né? Ou seja, o trajeto, e diz, nós vamos viajar e vamos parar aqui, vamos dormir aqui, vamos continuar a viagem. Então existe todo um preparo para isso. Existem também lugares próprios para isso, para fazer uma viagem de férias. Quantos já saíram de férias e voltaram? Algumas pessoas aqui talvez já fizeram isso. Olhando para esse texto, meus irmãos, esse texto não é um tempo de férias. Quando nós olhamos para o contexto da passagem que nós lemos, meus irmãos, aqui Deus faz uma convocação para o seu povo, para um lugar específico, para uma atividade específica, com um propósito específico. Aqui não é tempo de férias. Deus chama o seu povo para um lugar. Que lugar é esse? Entre o pórtico e o altar. O título dessa mensagem é Entre o pórtico e o altar. Meus irmãos, esse é um lugar usual para a intercessão sacerdotal. Era assim que funcionava naquele tempo. Mas a palavra pórtico é uma expressão não muito comum, pois é uma palavra mais usada na arquitetura, referindo-se à entrada de um edifício, de um palácio, até mesmo de um templo. Isso é a designação da palavra pórtico. E quando nós olhamos, meus irmãos, para uma tradução na King James atualizada, traduz esse texto entre o pórtico do templo e o altar. O que isso quer dizer? Meus irmãos, basicamente a Bíblia fala sobre esses lugares. E esses lugares estão situados na construção do templo do rei Salomão. Quando nós olhamos em 2 Crônicas capítulo 3, versículo 4, diz assim: o pórtico da entrada do templo tinha 9 metros de altura e 9 metros de largura e 9 metros de altura. Ele revestiu de ouro puro o seu interior. Então aqui, quando Salomão construiu o seu templo, havia um pórtico, e ele fez um pórtico que na verdade era mais ou menos uma caixa. 9 metros para cima, 9 metros para os lados, e todo revestido a ouro. Olha que coisa boa. Era bonito, não é? Assim era o pórtico ali no templo de Salomão. Quando nós vamos para 2 Crônicas, capítulo 8, versículo 12, fala também sobre o altar. Sobre o altar do Senhor que havia construído diante do pórtico. Diante do pórtico, Salomão passou a sacrificar holocaustos ao Senhor. Salomão construiu tanto o pórtico quanto o altar. Mas para Salomão, apesar do pórtico ser de ouro, 9 metros, bonito, maravilhoso, ele construiu de frente o quê? O altar do Senhor. Agora eu creio, meus irmãos, que o mais importante para Salomão não era o pórtico, era o altar. Apesar da beleza toda do pórtico, Salomão, ele estava ligado para o altar. Foi ali que ele mais sacrificou. Meus irmãos, por existir o ofício sacerdotal, no texto em que nós lemos, acredita-se que este livro foi escrito talvez antes da destruição do templo de Salomão, porque é dito sobre esse pórtico e sobre este altar. E quando olhamos para essa passagem, meus irmãos, o contexto indica que Israel estava passando por tempos difíceis.
toda essa situação que Israel estava passando tinha a ver com o julgamento de Deus por causa do pecado do povo. Por isso que no livro de Joel, Deus é conhecido como juiz. E aqui há 3 juízos parciais. Por exemplo, no capítulo 1 nós vemos uma praga, o juízo com uma praga de gafanhotos. Nós vemos ainda o juízo como um ataque do rei da Síria. E ainda no capítulo 2 nós vemos o juízo como um caráter cósmico. Todas as coisas sendo destruídas. Juízo de Deus. Por que isso ia acontecer? Porque Israel havia se afastado de Deus. Agora, olhe comigo o texto. Deus não somente promete disciplina ao seu povo, mas também há um chamado ao arrependimento. Amém. Tanto é, meus irmãos, que no capítulo 2, capítulo 2, versículo 12 e 13, 2 vezes você vê a palavra convertei-vos, no sentido de se voltar para o Senhor, de se arrepender. E no versículo 14 diz assim: quem sabe não se arrependerá se houver esta conversão. Por isso, meus irmãos, que esta mudança de comportamento tem a ver com o que fariam entre o pórtico e o altar. O que vemos, meus irmãos, no contexto dessa passagem é que Deus muda de maldição para bênção, quando o seu povo obedece, passando entre o pórtico e o altar. Eu queria falar aqui, meus irmãos, qual a importância desse lugar naquele tempo e para nós, como igreja do Senhor Jesus, nesse tempo. Amém? Em primeiro lugar, meus irmãos, primeira verdade que nós vemos e a importância do pórtico e altar nesse texto é porque o pórtico e altar é um lugar de temor a Deus e não ao homem. Entre o pórtico e o altar é um lugar de temor a Deus e não ao homem. Por isso que em Joel capítulo 2, versículo 15 diz: tocai a trombeta em Sião. E quando nós vemos, meus irmãos, esse tocar era uma convocação por meio de um toque militar, era uma trombeta, era aquilo que nós chamamos de chofar. Eles tocavam, meus irmãos, e geralmente quando tocava essa trombeta, todos tremiam diante deste toque. Tanto é que Amós capítulo 3, versículo 6 diz assim: tocar-se-á a trombeta na cidade sem que o povo se estremesse. Era um toque, meus irmãos, que todo mundo ficava apavorado, estava todo mundo tranquilo, de repente, pai! Eu imagino lá no Oriente Médio, quando nós já vimos na televisão, às vezes tem aqueles toques, né? O pessoal fica preocupado. Amós capítulo 4, versículo 13 diz assim: prepara-te, Israel, para encontrares com o teu Deus. O que Deus deseja entre o pórtico e o altar. Versículo 12 do capítulo 2 diz: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Ou seja, ele estava dizendo assim: voltem-se para mim, ó Israel. De que forma? Arrependidos. Nós vemos, meus irmãos, que na palavra de Deus arrependimento foi a mensagem central dos profetas. Vemos João Batista, Jesus, os apóstolos, sempre há arrependimento. Muitos estavam morrendo naquela época de medo do inimigo externo e esqueceram que o temor deveria ser para com o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Por isso a trombeta deveria soar em Sião e não nos ouvidos do exército dos assírios. Não, temor entre o pórtico e o altar. Por isso, meus irmãos, que o problema do povo não era a presença do inimigo, mas a ausência de Deus na sua mente e no seu coração. A nação inteira precisava se voltar para Deus entre o pórtico e o altar com temor diante do que estava para acontecer, temendo a Deus e não ao inimigo. Amém? Meus irmãos, esse toque, a chamada, a convocação entre o pórtico e o altar era para temer a quem eles iam se comparecer. Nós estamos diante desse Deus. Como está o seu temor no seu coração? Como está o temor no seu coração? Tem muita gente temendo as coisas que estão acontecendo aí, mas e o nosso temor diante do Senhor? É preciso que venhamos ir para o pórtico e o altar. Amém? Segunda verdade que eu vejo nesse texto, meus irmãos, o pórtico e o altar é um lugar de prioridade. Não é somente, meus irmãos, como nós falamos, um lugar de temor a Deus, mas é um lugar de prioridade.
Tanto é que nós vemos no capítulo 2, versículo 16, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Este é um toque de prioridade para a santificação de todo o povo. O que nós vemos aqui, meus irmãos, era para quem esse toque? Não era somente para o exército, não, mas era para os anciãos em primeiro lugar. Aqueles que lideravam o povo deveriam ser os primeiros a acertar a sua vida com Deus. Aqueles que lideravam o povo, meus irmãos, eram os primeiros que deveriam colocar o rosto em terra. Isso é importante, meus irmãos. Quando nós olhamos um texto sagrado lá no livro de Josué, quando depois Josué conquistou Jericó, logo na segunda cidade, quando nós vemos a cidade de Ai, Acã pecou, e quando Acã pecou, todo o exército foi destruído. O que aconteceu? Diz aí em Josué capítulo 7, versículo 6, Josué se prostrou em terra perante a arca do Senhor com os anciãos de Israel. Eles estavam ajoelhados diante do Senhor. Um grande teólogo disse: a igreja é o retrato da liderança que tem, pois ela nunca estará à frente de seus líderes. Os líderes precisam buscar ao Senhor. Meus irmãos, os líderes precisam aclamar ao Senhor. Poupa o teu povo, ó Deus. Esta é uma urgência, meus irmãos. Esta é uma convocação pública. Mas aqui também estavam os jovens. Os jovens precisavam se apresentar. Eu creio, meus irmãos, que neste tempo nós precisamos de jovens que atendam ao sinal da prostração, da humilhação, reconhecendo quem é Deus. Os jovens estão soltos muitas vezes, esquecem quem é Deus. Nós precisamos, meus irmãos, jovens conforme a palavra do Senhor, começando com Abel, oferecendo um sacrifício agradável ao Senhor. O que falar de José, Davi e tantos outros. Nós precisamos de jovens que estejam dispostos a consagrar os seus melhores dias a Deus. Tem gente que diz assim: olha, espera eu ficar um pouco mais de idade, deixa eu curtir a vida para depois buscar o Senhor. Não, esse é o tempo, a convocação é agora para buscar ao Senhor. Os jovens deviam estar preparados para isso. O texto sagrado ainda fala dos filhinhos. As crianças deviam participar desta experiência de estar ali também juntos. Não vamos deixar os filhinhos longe, os filhinhos não precisam ir nessa convocação. Esta convocação também era para os filhinhos. Isso me lembra alguns anos atrás, quando trabalhava com crianças. Uma vez uma mãe me procurou pedindo aconselhamento, estava muito entristecida e queria falar comigo, e marcamos um dia no gabinete, fomos conversar com ela. E aquela mãe chegou para mim, tem uma criança muito pequena ainda, e ela disse: pastor, o meu filho veio na escola dominical e aprendeu sobre o céu, aprendeu sobre Deus, e como é maravilhoso o céu, e como vai ser bom estar com Cristo Jesus. Eu falei: amém, minha irmã. E por que a irmã está triste? E ela chegou: pastor, eu não quero que meu filho vá para o céu. Eu falei: minha irmã, que coisa boa, ele quer ir para o céu, estar com o Senhor, mas não, pastor, eu quero ficar com o meu filho. Meu irmão, isso retrata, às vezes, o nosso coração, que a gente não quer ir para o céu, a gente quer aproveitar de coisas aqui. Os filhinhos, a gente deve incutir na mente deles, para que eles sintam esse desejo de estar com Cristo. O que aconteceu com você, meu irmão, minha irmã? Eles deveriam estar nessa convocação de humilhação diante do Senhor. Mas o texto ainda diz: os que mamam. É interessante, as mulheres que estavam aí com seus filhinhos de colo, que ainda mamavam, deviam estar também nesta consagração. Para quê? Para que essas crianças ainda pequenas, que mamavam, ainda vissem o choro de seus pais e serem impactadas pela dor desse quebrantamento. Até as crianças deviam estar nessa convocação, elas não estavam de fora. E no versículo 16, ainda diz que nessa convocação estavam os recém-casados. Oh Jesus,
Olha só, meus irmãos, até mesmo os recém-casados deveriam atender essa convocação. Agora, acompanhe comigo, dentro da lei judaica, na cultura judaica, tem um texto muito interessante que faz parte da lei, Deuteronômio capítulo 24 e versículo 5, diz assim: homem recém-casado não sairá à guerra, nem se lhe imporá qualquer encargo. Por 1 ano ficará livre em casa e promoverá felicidade à mulher que tomou. Olha que coisa boa. Se de repente o homem casasse com a mulher, olha, e diz assim: olha, você não precisa ir para a guerra, 1 ano você tem em casa com a sua esposa, aí aproveitar. Era assim que funcionava. Era assim que eles deviam fazer. Mas nessa convocação, meus irmãos, apesar da lei falar que ele tinha o direito de ficar em casa, diz assim: olha, até os recém-casados, sai aí da câmara, né? Aonde você está? E venha para essa convocação. É prioritária essa convocação. O choro de arrependimento deveria substituir as alegrias da lua de mel. O que nós vemos aqui, que ninguém teria desculpa de não ter ouvido o toque do clamor de urgência. A prioridade, então, era para que todos se apresentassem diante de Deus em unidade, como um só povo. Meus irmãos, a igreja é um organismo vivo e o povo deve estar juntos, buscando ao Senhor. Era prioridade, todos deveriam estar juntos. Não, eu fui dispensado, você não foi dispensado, não, meu irmão. Era para você, é para você também e para mim. Amém. É uma convocação, meus irmãos, de prioridade entre o pórtico e o altar. Em terceiro lugar ainda, meus irmãos, vemos uma outra verdade entre o pórtico e o altar. Pórtico e altar é um lugar também de colunas. Olha só, diante, meus irmãos, de tudo que estava acontecendo, do desprazer de Deus, diante das demonstrações claras de juízos, o que os sacerdotes deveriam fazer? Segundo o capítulo 2, versículo 13, eles deviam rasgar as vestes? Não! Meus irmãos, é interessante, quando os sacerdotes queriam demonstrar sinal de tristeza extrema, o que eles faziam? Rasgavam as vestes. Mas aqui, segundo esse texto, o Senhor já estava cansado desta encenação. Ele estava dizendo: não rasguei as vossas vestes, rasgai o vosso coração. O que estava dizendo aqui, meus irmãos? Que eles não deviam ficar encenando, dizendo tristeza, se não havia tristeza no coração. Quantas vezes o povo de Deus fica encenando na igreja, achando que aqui é um lugar de teatro, e às vezes levantando as mãos aos céus, mas como é que está o nosso coração? Deus está vendo. Atitude de adorador, só Ele é que vê, só Ele que sabe. Como que nós nos aproximamos entre o pórtico e o altar? Por isso, meus irmãos, era um lugar de contrição. Versículo 13 fala sobre isso, e não demonstração falsa de práticas religiosas. Chega de rasgar as vestes, que isso venha acontecer no seu coração. Por isso o texto diz: chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar. É verdade que os sacerdotes deviam estar entre o pórtico e o altar, mas também todo o povo deveria estar com eles. Sabe por quê? Porque entre o pórtico e o altar era o lugar onde os sacerdotes podiam ser vistos. Era visto por todo o povo. Reúnem-se todos, os sacerdotes estariam lá, mas todo o povo estaria com eles. Eram representantes do povo, estariam ali naquele lugar, meus irmãos. Ali era um lugar onde os sacerdotes podiam ser notados na sua adoração e no seu clamor diante de Deus. Agora, o que quer dizer que o pórtico era um lugar de colunas? Veja bem, o pórtico, meus irmãos, estava na entrada do templo, e esse pórtico era sustentado ou suspenso por colunas, protegendo a entrada do templo do sol, da chuva, de outras coisas mais. Por isso não havia pórtico sem coluna, ou seja, não há pórtico sem coluna. Na verdade são os dois, é só um, não é? O pórtico e a coluna ali estão juntos para cumprir um propósito. E o que a Bíblia diz sobre isso? Quando nós falamos sobre coluna, meus irmãos,
esse é um simbolismo tão importante que em Gálatas capítulo 2, versículo 9, Paulo diz: Tiago, Cefas e João eram considerados colunas da igreja. Amém? Eram colunas, meus irmãos. Note que o texto não diz que ele é a sustentação da igreja, mas eles eram que? Colunas da igreja, porque sabemos que o sustento da igreja é Jesus. Era colunas, meus irmãos, e isso é importante. É sobre isso e é nesse sentido que Jesus diz a Pedro: Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. O pastor Marcelo falou sobre esse texto hoje pela manhã. Pedro é Petros. Petros é uma declinação de uma palavra que tem a ideia de uma pedra solta ou uma pedra móvel. Daí a ideia e o sentido de fragmento de pedra de rocha. Petros é uma pedra que está solta. É isso que Pedro era, meus irmãos, e nós vemos que ali eles estavam fazendo parte da igreja. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 12, a 6ª carta escrita à igreja de Filadélfia diz: a quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dali jamais sairá. Amém? É esta verdade que nós vemos, meus irmãos. No Novo Testamento, Deus conferiu para a sua igreja o sacerdote, mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real. Isso faz parte de você e de mim, meus irmãos. É verdade que hoje nós não precisamos de sacerdotes como no Antigo Testamento, pois o véu se rasgou, Jesus ressuscitou. Por isso devemos, meus irmãos, nos apresentar pessoalmente a Deus como sacerdotes, como colunas diante de Deus no meio do povo. Amém? Isso é muito importante. Há uma grande responsabilidade para o povo de Deus, e essa responsabilidade é entre o pórtico e o altar, como colunas da igreja neste tempo. Meus irmãos, nesse tempo o que mais nós precisamos é pessoas entre o pórtico e o altar, homens e mulheres de Deus para esta função. Coluna como sacerdote, meus irmãos, nós vemos o que eles faziam entre o pórtico e o altar. Eles ficavam ali no meio entre Deus, isto é, a arca do concerto, e o povo. Ali é o que eles estavam fazendo. Significa estar em frente do lugar santíssimo e também diante do povo. Ele não podia tirar muitos olhos de Deus, mas não podia esquecer do povo. É isso que nós precisamos como igreja, meus irmãos. Qual é a nossa responsabilidade? É verdade que precisamos sair, precisamos fazer as nossas coisas, mas nunca perca a visão do santuário. Amém? Porque senão você nunca vai poder ser bênção para o povo. É preciso, meus irmãos, que estejamos hoje entre o pórtico e o altar. É preciso que a geração de hoje esteja preparada para estar nesse lugar. Amém? É muito importante como servos do Senhor, assim não iremos fraquejar. Amém? Em quarto lugar, meus irmãos, quarta verdade que nós vemos entre o pórtico e o altar, que o pórtico e o altar é o lugar onde Deus deseja ser glorificado. E nós cantamos aqui o último cântico que fala sobre a glória do Senhor. Amém? O que nós vemos aqui, meus irmãos, que a maior preocupação do profeta Joel não era prioritariamente com a condição do povo, mas com a glória de Deus. É verdade que o povo iria sofrer com os castigos, com o juízo de Deus. É verdade que o povo ia sofrer com tudo aquilo que iria acontecer. Mas, meus irmãos, o problema não era prioritariamente o povo. Mas o que o profeta estava aqui pensando é na glória de Deus. Tanto é que se você olhar o texto sagrado, meus irmãos, ali diz assim: poupa quem? O teu povo, Senhor, e não entregues o quê? A tua herança ao opróbrio. O que está dizendo o texto, meus irmãos? Aqui está dizendo assim: olha, poupa, tem compaixão e não entregue, não abandone a sua herança, a sua possessão. Tudo tem a ver com quem? Com Deus. Meus irmãos, aqui o sentido do profeta é de propriedade do Senhor e a glória do Senhor. Em outras palavras, ele estava dizendo: olha, Senhor,
Poupa o teu povo. Poupa o teu povo, mesmo eles tendo pecado, tendo feito coisas erradas, Senhor. Ó Deus, algo que a Ti pertence. E por misericórdia, não desprezes o que é Teu, criado para a Tua glória, mesmo que ele não tenha agora no momento, não está Te glorificando. Ó Senhor, poupa o Teu povo. Meus irmãos, é muito interessante esse sentido de pertencimento a Deus. As misericórdias do Senhor, que elas são? São as causas de nós não sermos consumidos. Amém? É a verdade desse texto, meus irmãos. Nós pertencemos ao Senhor. Era um povo que estava ali fazendo coisas erradas, mas Ele diz: é teu povo, é tua herança, Senhor, a glória é tua. Meus irmãos, é Deus que deve ser glorificado no meio da igreja, continuar sendo glorificado. É tão triste quando nós vemos situações de um irmão, de uma irmã, de alguém querido, que de repente a gente vê que não está mais glorificando a Deus. Como isso dói o nosso coração. Mas o Senhor tem os seus. Amém. Mesmo em pecado, mesmo quando cai, o Senhor é misericordioso. E por isso que todo o contexto dessa passagem, meus irmãos, é uma passagem que tem a ver com propriedade do Senhor e para a glória do Senhor. Quando a igreja cai, ou seja, o que acontece é a glória do Senhor que está em jogo, a glória do Senhor que está em voga, a glória do Senhor que não pode ser apresentada. Então, meus irmãos, a glória do Senhor precisa estar na igreja do Senhor, amém? Deus quer ser glorificado na sua vida, meu irmão, minha irmã, aqui dentro da igreja, fora da igreja, onde você estiver. A glória do Senhor é mais importante do que o inimigo que vem aí querendo prejudicar. Que você venha glorificar a Deus a despeito das situações difíceis. A glória do Senhor é o que é mais importante. Amém? Por isso, meus irmãos, que vemos essa passagem que fala sobre o Senhor chamando o seu povo entre o pórtico e o altar. Uma pergunta: você crê que pertence ao Senhor? Quantos acreditam dessa forma? Às vezes a gente acha assim: eu não sei se eu pertenço mais ao Senhor, porque eu fiz algumas coisas que eu acho que não tem jeito. Tem jeito, meu irmão, tem jeito. Com fé no coração, diga: eu pertenço ao Senhor. Eu sei que eu não sou aquilo que eu deveria ser ainda, mas eu pertenço ao Senhor. Esse era o povo do Senhor. Aqueles que entendem que pertencem ao Senhor, é tempo, meu irmão, minha irmã, de clamor, de choro, de arrependimento, de voltar-se para Ele entre o pórtico e o altar. Aqueles que amam a Deus, corram para estar entre o pórtico e o altar. Meus irmãos, é muito bom nós nos reunirmos para festas, mas o melhor lugar neste tempo é entre o pórtico e o altar, clamando ao Senhor, chorando diante do Senhor. Mude seu estilo de vida. Tanto é que diz a palavra do Senhor, Josué diz assim: escolhei hoje a quem sirvais. Você é servo do Senhor, você pertence ao Senhor, você diz que ama ao Senhor, então procure estar nesse lugar. Não corra, não fuja, mas ouça o chamado do Senhor. Há uma história muito interessante de Alexandre o Grande, que teve um soldado. Esse soldado, de repente, ele não aguentou a batalha e fugiu. Ele desertou e correu, mas pegaram ele e trouxeram até Alexandre o Grande. E diante de Alexandre o Grande, aquele soldado chegou sem saber o que falar. E Alexandre chega diante dele e diz: rapaz, qual é o teu nome? E o soldado chega e diz: Alexandre, senhor. O quê? Rapaz, qual é o teu nome? Alexandre, senhor. Qual é o teu nome, rapaz? Aí ele disse: Alexandre, senhor. E Alexandre o Grande olhou para ele e disse: muda,
de atitude ou muda o teu nome. Meus irmãos, se você disse que ama a Deus, sinceramente, por que você se esconde? Por que você não se aproxima mais do altar? Não busca o Senhor? Eu sei que tem dificuldades durante a semana, mas por que a reunião de oração, que é um momento que nós nos ajoelhamos e clamamos diante de Deus, é uma reunião que não tem tantas pessoas assim? Porque é difícil numa reunião de oração clamar ao Senhor, buscar ao Senhor. Meus irmãos, nós precisamos de pessoas com essa mentalidade de estar entre o pórtico e o altar.